A Conquista da América, professor Fred Costa. Colonização espanhola. É preciso entendermos que, inicialmente, os primeiros europeus a chegarem à América foram os espanhóis. Portanto, eles é que tiveram o primeiro contato com os povos nativos e também iniciaram o processo de colonização. O processo de ocupação territorial, povoamento e exploração comercial do continente americano pelos europeus foram iniciados após o descobrimento da América, ressaltando que esse descobrimento da América era a visão dos europeus ao chegarem aqui na América. Na busca do caminho para as Índias, como eles chamavam também a região lá do Oriente, Japão, China, Cristóvão Colombo chega à América em 1492, lembrando que ele acreditava, confiava nos seus instintos que teriam chegado até a Índia. 2 anos depois, o Tratado de Tordesilhas divide o controle do Novo Mundo entre portugueses e espanhóis. O Tratado de Tordesilhas, que foi assinado em 1494. Nos anos seguintes, espanhóis, portugueses, franceses, ingleses e holandeses disputam o domínio do novo continente e sua exploração nos moldes do mercantilismo europeu. Mercantilismo era como chamava o sistema econômico à época, em que um país rico era aquele que tinha uma balança comercial superavitária, exportava mais do que importava, além de exploração de novos territórios, obter matérias-primas, e o metalismo, aquisição de ouro, prata e também outros metais preciosos, como diamante. A partir do século XVI, a Europa sofreu um processo de mudanças econômicas e sociais, fazendo com que os países europeus passassem a valorizar o acúmulo de riquezas, quantidade de metais preciosos que este país possuía. E a isso damos o nome de metalismo. Balança comercial favorável, que é uma das características do mercantilismo, onde o país deveria exportar mais, que quer dizer vender, ganhando muitos lucros, e aí a sua balança comercial seria superavitária, haveria um superávit. Porque quando o país importava mais, ou seja, ele compra mais, ele gasta mais, e aí você vai ter um déficit na balança comercial, ou seja, vai ter um saldo negativo em sua economia. O Eldorado. Eldorado é uma antiga lenda indígena da época da colonização das Américas e atraiu muitos aventureiros europeus. Essa lenda falava de uma cidade que foi toda feita de ouro maciço e ouro puro, apesar de ter muitos outros tesouros na cidade. Acreditou-se que o Eldorado fosse em várias regiões do Novo Mundo, ou seja, América. Uns diziam estar onde atualmente é o deserto de Sonora, no México. Outros acreditavam ser na região das nascentes do rio Amazonas, ou ainda em algum ponto da América Central ou do Planalto das Guianas, região entre a Venezuela, a Guiana e o norte do Brasil, Roraima. O fato é que essas são algumas entre as várias suposições de possíveis localizações do Eldorado, alimentadas durante a colonização do continente americano. Apesar da lenda, muito ouro e prata foram descobertos nas Américas, em territórios como o Alto Peru, sudeste do Brasil, que eram as Minas Gerais, e nas regiões onde vivia a civilização Azteca, Inca e Maia. Os termos Eldorado significa o homem, dourado em espanhol. Segundo a lenda, tamanha era a riqueza da cidade que o imperador tinha o hábito de se espojar no ouro, em pó, para ficar com a pele dourada. Apesar que essa lenda tem muito mais a ver com o povo Inca que vivia na América do Sul. A conquista espanhola da América. Entre os anos de 1492 e 1572, os espanhóis derrotaram as principais resistências indígenas, praticamente fazendo sumir do mapa os impérios pré-colombianos. Pré-colombianos são os povos que viviam aqui na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Desde a chegada à América, os europeus passaram a impor seu domínio sobre as terras indígenas. 1519, primeiro contato entre os espanhóis, liderados por Hernán Cortés e os astecas. É possível que os astecas tenham associado aos espanhóis a deuses que, segundo sua profecia, retomariam para reinar no império. Cortés se juntou às populações locais conquistadas pelos astecas e tomou Tenochtitlán, destruindo em menos de 3 anos. Tenochtitlán era o nome da capital do Império Azteca.
Três grandes impérios, além de dezenas de outros povos, que encontravam-se subjugados aos grandes centros populacionais e viviam nas regiões almejadas pelos espanhóis. O termo índio foi utilizado desde o primeiro momento por Colombo, que acreditava ter chegado às Índias Ocidentais. Hoje, popularmente, o termo é associado ao pouco desenvolvimento e ausência da civilização. Só que, se atentarmos bem para a grandiosidade desses impérios, veremos que índio apenas é uma palavra mal utilizada nos dias atuais. Seu real significado remete à população que os europeus encontraram na América. Os historiadores referem-se a esses homens hoje como ameríndios. E também vale ressaltar que os espanhóis conquistaram os astecas e incas, essas duas grandes civilizações que existiam na América, em busca de ouro, entre outros metais preciosos, dizimando quase por completo essas populações, nessa ambição de obter mais lucros, metais preciosos, que era uma das grandes características desse período da Idade Moderna em que a América foi colonizada pelos espanhóis. É isso daí e até breve.